como foi treinar a seleção brasileira, porque esse processo embrionário do Tetra, pouca gente fala. Pouca gente fala que você participou da renovação depois da Copa de 90. São Paulo te ajudou, né? Viu só? Estamos melhorando. O que é isso? Embrionário. É o processo embrionário do Tetra. Tá certo. Você é o responsável. Não sei se é isso, mas quando eu assumi a seleção lá em setembro, acho, de 90, foi depois da Copa, a gente fez assim, ó, na conversa com o Ricardo e com o Jorge Salgado, que hoje é o presidente do VAR, vamos tentar fazer um laboratório para saber o que nós temos no Brasil, pelo menos até dezembro. E também porque a gente queria botar na quarta-feira a seleção jogando, Denilson, e no domingo os clubes, os torcedores dos clubes vendo os jogadores que jogaram na quarta-feira na seleção. Então eles vendo o jogador deles na seleção. E depois, quem se destacasse ia continuar no próximo ano, que aí sim, eu ia montar a seleção para a Copa América. E aí usar o pessoal lá de fora. E aí apareceu o Cafu. Eu sempre digo, ninguém lança ninguém. Eu dei a oportunidade para eles. O Cafu, o Márcio Santos, o Mauro Silva, o Leonardo. O Leonardo foi uma coisa estranha com o Nelsinho. Porque o Flamengo não queria o Leonardo. Prestou para o São Paulo. São Paulo não queria o Nelsinho. O Nelsinho foi para o São Paulo se trocarem, se emprestaram. E eram os dois laterais que eu tinha. E o Leonardo cresceu muito. Ele não foi na Copa América comigo porque ele operou o joelho nos dias antes da viagem. Eu coloquei um jogador também que depois machucou, que foi o Moacir, que era volante do Atlético surgindo. Claro que os mais jovens não vão lembrar, estou falando de 1990. Mas Luiz Henrique, que jogava no Bahia, depois foi embora para a Europa. O Marzinho Oliveira, que teve destaque no Bragantino, naquele time do Vanderlei, né, que foi campeão paulista, jogando contra o Novo Horizontino, que tinha o Márcio Santos. Então eu peguei naquele time o Mauro Silva, o Márcio Santos do Novo Horizontino. E, aliás, eu defini com a seleção o meu contrato, eu saí dali para ir ver o jogo, a final do Paulista. Bragantino, Novo Horizontino. Não tinha Palmeiras, não tinha Santos, não tinha Corinthians. E não tinha São Paulo. Então eram os dois times do interior. Quer dizer o quê? Nós não estávamos com uma grande safra, né? E nós começamos a montar uma seleção assim, né? E na Copa América, sim, aí eu levei da Europa. O Romário justificou para o Salgado que não tinha tido férias durante 3 anos, e lá, inacreditável. A Copa América que eu fiz lá com a seleção era jogo dia sim, dia não. Posso errar, mas era 7, 9, eu não erro as 48 horas. Era 7, 9, 11, 13, 16. Então, quer dizer, tu jogava hoje, descansava amanhã e jogava depois. E o campo pesado, no Chile estava chovendo. Então, segundo o Jorge, o Romário pediu, tá bem. E eu perdi o Careca, que machucou também. O Júlio César também teve problema no joelho, que estava na Juventus. E na época, os clubes não liberavam muito. E eu bati muito nisso com o Jorge. Vamos convocar o jogador, mandar convocação para o clube, para a FIFA e para a federação. E a gente está muito criticado. O Falcão sabe que o jogador não vai vir, o Jorge não importa. Alguém vai ter essa vantagem. Vamos criar jurisprudência. Alguns anos depois foi feita a obrigatoriedade do jogador da Europa se apresentar 3 dias antes de amistoso e 5 dias antes de partida oficial. E não tem de não apresentar. Então a gente bateu de frente e foi um ganho nosso. Foi um ganho daquela comissão da época. E o Parreira usou isso, os treinadores usam isso depois, né? Porque hoje tem que vir mesmo, não tem essa história. Mas na época não era assim. Então eu perdi esse jogador machucado, o que mais? Então eu trouxe 4 jogadores de fora. O Tafarel, o Mazinho, o Branco e o João Paulo, os 4. O resto tudo era daqui. Então tinha todos que nós já falamos. Foi a tua primeira experiência como treinador, né? Foi. Tu já começou na seleção? Foi. Eu não queria ser treinador, Chico, mas aí eu sempre pensava, se tiver que tem que ser com a seleção brasileira. E foi. E olha, quando eu vejo esses jogadores que se foram lá, que se destacaram, eu fico feliz para mim. E vi o Parreira dizer isso. Mas olha, o Falcão fez um trabalho que eu levaria mais um ano para fazer. Quer dizer, a gente botou no campo para ver aqueles jogadores que podiam ser convocados para uma seleção. Porque fazer esse trabalho de 6, 7 meses é complicado, né? Tu tem que testar os caras, botar, e tem que ver os caras, olhar no olho, ver como é que está o emocional deles, se esse cara tem condição de jogar na seleção. Tinha jogadores que tu olhava, aí você vai jogar.
Tinha outros, tinha dúvida, porque sabe, o A emocional. amarelinha pesa também, né? Pesa. pouquinho. Não, às vezes pesa a camisa de clube também. Se o clube pesa, depende, tu tem que saber mexer com isso. Eu não sei se mal ou bem, eu já faço há 22 anos, eu faço análise. Então eu conseguia já estava fazendo Sim. bastante, me identificar um pouco essas coisas do emocional.